Salve, salve, salve o racional superior, salve os três poderes, salve a todos. Vamos refletir aqui um pouquinho à luz da cultura racional. O que é o preconceito? O preconceito é um julgamento formado antecipadamente, caracterizado por não ter lógica ou fundamento crítico, né? Veja bem o que é preconceito. Preconceito é algo que, na verdade, dificulta a interação social, justamente porque as pessoas não conseguem ver com bons olhos umas às outras. Ou seja, não aceitar as limitações, as diferenças. É difícil para uma sociedade que se diz civilizada, mas que em sua maioria ainda precisa melhorar bastante. Então, meus amigos, o preconceito, né, ele é expresso por meio de atitudes discriminatórias para com outras pessoas, tendências de comportamento, crenças e sentimentos, certo? Então, nós queremos deixar claro aqui que cultura racional não é seita, não é doutrina e não é religião, e nem também obriga ou é contra a ninguém, certo? A cultura racional é sim um conhecimento, ou seja, uma revelação sobre a verdadeira origem da humanidade. Traz assim luz à consciência, né? Traz assim sabedoria e traz uma nova visão de mundo, nova maneira de viver, novos hábitos, novos costumes, de uma forma, meus amigos, muito natural, nada forçado. Ou seja, não é porque eu estudo cultura racional e eu me visto todo dia de branco, por exemplo, me uniformizo, né? Uso meu uniforme racional todos os dias, leio 10 horas por dia, que eu vou achar que o meu colega estudante também deve seguir o mesmo ritmo que eu sigo, certo? Porque cada um tem a sua forma de encarar a vida. Então, não é porque você só divulga de branco que a minha pessoa também só deve divulgar de branco. Não, nós só vamos ver essa igualdade no mundo racional. Aqui não, aqui é o mundo das diferenças. Agora, dentro das diferenças, todos os estudantes de cultura racional fazem uma coisa só. E qual é essa coisa? Estudar. Então, todos se unem apenas neste ponto, que é o estudar. O divulgar também é dever do estudante de cultura racional. Agora, a minha pessoa não pode obrigar a sua pessoa a divulgar. Muito menos divulgar da mesma forma que eu divulgo ou nos mesmos lugares que eu divulgo. Não. É ler, reler, ou seja, é estudar e divulgar.
Então, nesse ponto aí, a maioria de nós e temos isso em comum. Com relação à vida diária, à personalidade, o caráter, a visão de mundo, cada um ainda tem essa diferença ou essas diferenças. Então, vamos aqui. Eu preparei esse material hoje pela manhã, após ter tido um breve diálogo com um dos meus queridos irmãos e amigos, estudante de cultura racional. Então, eu resolvi me expressar aqui, né, e falar sobre o preconceito. Então, é de uma forma muito natural que todos os estudantes vão entrando no ritmo racional. Mas para entrar no ritmo racional, a primeira coisa que é muito primordial é o respeito. Respeito a essas diferenças. Não alimentar nenhum tipo de preconceito. Respeito a tudo e a todos. Respeito a quem é estudante e a quem não é. Respeito a personalidade de cada um. Então, a cultura racional, ela vem trazendo também a boa nova. Isso sim é que é prioridade mundial, prioridade universal, né? Qual é essa boa nova? Qual é essa boa notícia, Cledinalda? É que estudando a cultura racional, elevaremos assim a consciência. Elevaremos a consciência desenvolvendo o nosso raciocínio, que é o nosso maior potencial. E assim venceremos o quê? Venceremos a morte. Ou seja, poderemos, estudando a cultura racional, retornar ao nosso verdadeiro estado natural, estado de pureza, né? O estado de vida eterna, que é o que nós realmente somos. E esquecemos desse pequeno, mas importante detalhe, muitas vezes. Então, resumindo, a cultura racional é um conhecimento que explica sobre as energias. A energia original, que é a energia racional, e a energia eletromagnética, ou seja, a energia elétrica e a energia magnética, certo? Que é o que faz todo este campo farto e fértil, né? Todo esse universo de matéria. A cultura racional, ela não dita normas comportamentais e nem apoia nenhum tipo de preconceito. Por quê? Porque a cultura racional, ela é a favor, né, de tudo e de todos. Não é contra nada e nem a ninguém, até porque todos somos essencialmente, naturalmente, originalmente, seres puros, limpos e perfeitos, né? Que estamos aqui materializados, vivendo de quê? Vivendo de experiências. E quem não estuda cultura racional ainda é encantado, né? Encantado, né? Ainda sem saber do porquê que existe, né? Vivendo como animais racionais. Quem já está consciente, quem já estudou, quem já conheceu cultura racional e está estudando, está se aparelhando com o seu mundo de origem,
já pode se considerar aparelho racional, porque já está dentro da fase da racionalização dos povos, que é a fase do autoconhecimento, é a fase do despertar desse ser eterno, desse ser puro, limpo, perfeito e eterno, que se materializou aqui e está vivendo como um animal racional, sem saber por que existe, como se estivesse dormindo, né, de olhos abertos, como se tivesse como um zumbi, né, um sonâmbulo, vamos dizer assim, né, vivendo a vida, o sonho, mas sem nem saber que está sonhando, certo? Então, quem já está bem adiantado, né? Quem já está bem adiantado na cultura racional, não se preocupa com a forma que os outros se apresentam, né? Ou se comportam, né? Ou que aparentam ser. A preocupação do estudante de cultura racional é com o conhecimento racional, é com a sua própria evolução e não com o que outro estudante está fazendo, né? Isso é coisa ultrapassada, isso é coisa do passado, né? Isso é coisa de quem ainda não se conhece e está vivendo debaixo, né, de regras, de ordens, né, debaixo de lideranças, né, sob orientação de seus líderes, de seus pastores, como se fossem ovelhas, certo? Mas quem já é consciente já não é mais uma ovelha desgarrada, porque já conhece a si mesmo e está tratando da sua evolução, do seu desenvolvimento e não da vida dos outros, né? Porque sabe o que precisa saber e respeita, né? E respeita. Então, esses têm o olhar mais profundo, né? Os estudantes, ou até quem não é estudante, mas que tem uma certa evolução, né, ele está preocupado em olhar para dentro de si mesmo, né, para o interior, para a alma, para o próprio ser, certo? Então, sabem, esses que já estão mais adiantados, sabem que o externo é o externo, e é mutável, né? E na realidade o externo não existe, né? Porque se existisse seria eterno, não existe. Então não tem preconceitos. Quem já está evoluído, adiantado, quem já está já num grau mais elevado, não tem preconceito, aceita e abraça cada personagem, né, com sua história, com seu modo de representar, de viver e de evoluir, certo? Então não precisa ser falso, ser hipócrita, aparentar o que não é, né? Se vestir da forma que os outros acham que deve se vestir, né? Deixar de ser ou deixar de fazer aquilo que a sua natureza impõe para receber ordem de outros, certo? Então, sempre respeitando a tudo e a todos, né? Respeitar, né, o próximo é você não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você, é não invadir a privacidade do outro, principalmente sem o outro requisitar de você, né? Nada com relação a isso. Então, só precisa estar preparado, né? Você, para estudar cultura racional, só precisa estar preparado para estudar, né? Preparado para isso.
né? Não precisa de você se sacrificar, né? Não precisa de você pagar para isso, só precisa que você realmente esteja preparado e queira estudar, né? Que você seja humilde, né? Para querer de verdade mesmo encontrar-se consigo, né? Encontrar a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira individualidade. Para isso, tem que ter paciência, persistência no estudo, mesmo sem entender inicialmente, certo? Então, o preconceito é de quem ainda está muito atrasado. Então, o que a gente deve fazer com relação a isso? Olhar para a gente mesmo, olhar para dentro de nós mesmos, né? E procurar se conscientizar que o melhor que nós temos que fazer é estudar. Estudar para desenvolver esse nosso potencial para que a nossa própria consciência nos dirija e a gente não seja mais manipulado por ninguém, né? Por outros estudantes ou por outras pessoas que não são estudantes, né? Não estudam, não conhecem cultura racional, não sabem nada sobre cultura racional, mas têm preconceito contra o próprio conhecimento, sem nem saber o que é, né? Sem nem saber. Porque é tão provável a rudez, né? Porque a pessoa inteligente vai pelo menos conhecer. Não, eu vou conhecer, vou estudar e vou ver o que realmente tem ali, se ali tem fundo de verdade ou não. Caso contrário, caso não tenha, eu simplesmente paro de estudar e tenho como argumentar, né? Mas a pessoa que não conhece, que não sabe nada de cultura racional, que viu apenas a capa do livro e conhece apenas pessoas que estudam, mas não sabe nada do conhecimento, e vem falar contra o conhecimento, mostra claramente que é uma pessoa atrasada, uma pessoa que precisa ainda de desenvolver sua inteligência para poder respeitar aquilo que não conhece, né? E se quer argumentar, então estude primeiro, veja se tem pontos negativos naquilo ali, veja se aquilo tem fundo de verdade ou não, para poder não passar vergonha. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.